É um prazer para mim hoje estar aqui. Nós vamos compartilhar hoje a lição número 3, que fala sobre a esperança. Deixa eu me apresentar. Eu sou uma filha amada em recuperação da ira, do controle e estou lidando com a compulsão alimentar. E meu nome é Edith. Nós vamos hoje para o princípio 2 e o passo 2. Nós estávamos no princípio 1 e no passo 1. Nas duas lições anteriores nós falamos sobre a negação e a segunda lição foi sobre a impotente, e o Flávio deu um testemunho na semana passada sobre a lição do impotente, que fala do princípio 1 e do passo 1. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais e vamos falar sobre o princípio 2 e o passo 2. E a lição, como eu disse, é a número 3, que fala sobre a esperança. O princípio 2 diz o seguinte: acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5:4. O passo é o passo número 2. Acreditamos que um poder superior a nós poderia nos devolver a sanidade, pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Filipenses 2:13. Então, aqui nós vamos avançar um pouquinho mais, e o princípio 2 diz o seguinte: nós começamos aqui a acreditar de todo o nosso coração que Deus existe e que Ele se importa comigo, que somos importantes, não só que Ele se importa conosco, mas que nós somos importantes para Ele, e Ele tem o poder para nos ajudar. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Salmo 62:5 diz: somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Então, na lição anterior, na lição 1, nós admitimos que nós somos impotentes. E é por meio dessa confissão da nossa impotência que nós somos capazes de acreditar e receber o poder de Deus sobre a nossa vida. E aí então a gente consegue abrir nosso coração para que Ele possa nos ajudar nesse nosso processo de recuperação. Nós chegamos aqui num ponto que a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Aqui até na nossa apostila do Celebrando diz o seguinte: precisamos ter cuidado, porém, para não apenas cobrir o poço sem fundo das nossas feridas, enroscos e hábitos com camadas de negação, ou tentar alguma solução rápida. Em vez disso, precisamos manter as nossas feridas expostas à luz, para que pelo poder de Deus elas possam realmente ser curadas. Quantas vezes, nós tentamos, quantas vezes eu tentei encobrir as minhas coisas. Isso aqui não, eu não tenho, tá tudo certo. Isso aqui não, isso aqui já tá resolvido, Mas quando vinha uma situação, eu logo me lembrava daquilo novamente. Ou seja, eu estava ali tentando cobrir o poço com a minha negação, Isso aqui tá tudo bem. E nesse segundo princípio, que passamos a acreditar que Deus existe e que não só Ele existe, mas que nós somos importantes para Ele, Deus começa a encher a nossa vida com o seu amor, a sua alegria e a sua presença. Na medida em que nós nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. Na medida em que eu me entrego mais a ele e eu acredito que ele existe, ele se achega um pouquinho mais a mim. Uma das parábolas, inclusive, que a gente acabou de ouvir um pouquinho no encontro que tivemos com o nosso pastor, ele falou sobre a parábola do filho pródigo, Então, embora essa parábola fale de um filho perdido, ela fala muito mais de um pai, De um pai que busca
que sempre está ali esperando o seu filho. Assim é Deus conosco. Ele está sempre nos esperando de braços abertos, está sempre esperando que nós nos acheguemos até Ele, para que Ele possa nos amar, nos perdoar, nos aceitar como somos, assim como Ele nos criou. Então, nessa lição da esperança, inclusive esse princípio 2, eu costumo dizer, ele é o princípio da esperança, né? Princípio 2, vou ler novamente para nós gravarmos na nossa mente. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que Ele tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Essa palavra esperança, quando a gente para pensar, esperança, é uma palavra que parece que não tem fim, né? Esperança, né? É uma palavra que traz um refrigério à nossa alma quando a gente pensa. E o acróstico dessa lição, nós vamos aqui ver o que significa. O es é estar aberto à mudança, o permitir um poder superior, o ansiar por uma mudança, o ca, né, de esperança, capacidade para mudar. Nós vamos avançar aqui um pouco mais e vamos compreender que é mais um passo então que damos nesse processo da nossa recuperação e que nós vamos deixar com que o Senhor trabalhe em nós, nos nossos maus hábitos, nas nossas falhas, nos nossos enroscos, naquilo que nos preende, em alguma coisa que nós não conseguimos avançar na nossa vida. Eu estava me lembrando de algo esses dias, né, que começo a fazer uma coisa e não termino, coisas do dia a dia, ou até um livro, começo a ler um livro e vou para o outro e não termino o outro, e aquilo me deu uma aflição tão grande. Eu fui para a presença de Deus e eu comecei a falar com o Senhor e falei, puxa, por que eu sou assim, né? Por que eu sou desse jeito? Eu não queria ser dessa forma. E o Espírito Santo me lembrou de uma ocasião, né, quando eu estudava, e uma professora, era uma lição de sala de aula, uma professora me falou, eu não consegui terminar a lição, e ela falou, você não conclui nada, você não termina nada que você começa. E aquilo, eu me lembrei daquilo, eu falei, meu Deus, realmente, eu peguei essa palavra para mim. Lá, com 7 anos de idade, me lembrei desse episódio que essa professora falou para mim, que eu não concluía a lição, que eu não concluía nada. E trouxe isso até para a minha fase adulta. Como é sério, coisas que acontecem em nós, que só o Espírito Santo para nos lembrar, para ir lá na raiz do problema e nós identificarmos e poder avançarmos, né? Vamos lá. Por isso que é importante esse processo de Celebrando a Recuperação, é onde nós permitimos que o Senhor comece a trabalhar em nós e começamos a abrir ali áreas da nossa vida que só o Senhor Jesus, porque quantas vezes nós, com as nossas próprias forças, tentamos fazer e não conseguimos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então vamos lá. As primeiras letras são ES, que significam estar aberto a mudanças. Qual é o processo que leva a uma fé firme e a mudança de vida? Olhando para o passo 2, podemos destacar. Demos o primeiro passo quando aberta a primeira reunião de recuperação. Então, quando eu cheguei aqui, quando você chegou nesse processo de recuperação, você deu o seu primeiro passo dessa mudança. Quando você chegou, quando eu cheguei, eu disse, eu estou aberto, né, a esse processo de recuperação. Paramos de negar as nossas feridas, nossos enroscos e hábitos. Começamos a acreditar e a receber o poder de Deus para nos ajudar na nossa recuperação. A esperança é a abertura para a mudança. Às vezes temos medo de mudar, mesmo que o nosso passado tenha sido doloroso. Talvez resistamos à mudança porque temos medo do desconhecido, ou em nosso desespero, talvez pensemos que não merecemos nada melhor, ou até que não tenho nada, que é a negação.
ou não vou mexer com isso agora. Aqui está a boa notícia. A esperança abre portas onde o desespero fecha. A esperança descobre o que pode ser feito em vez de reclamar sobre o que não pode ser feito. Olha que chave para nós aqui, né? Vou ler de novo. A esperança descobre o que pode ser feito em vez de reclamar sobre o que não pode ser feito. Ao longo da vida, você vai continuar a ter dores e provações, as quais você não é capaz de mudar, mas com a ajuda de Deus você pode se abrir para permitir que essas circunstâncias e situações mudem você para torná-lo melhor. Um texto que eu gosto muito está aqui, Efésios 4:23, é um desafio para nós, né? Para nós. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês. O que vocês faziam que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês estejam completamente renovados. É o texto de Efésios 4:23. A próxima letra é PER. PER significa permitir um poder superior. Nosso poder superior é o único e verdadeiro poder superior e ele tem um nome, Jesus Cristo. No passado, talvez crêssemos na existência de Jesus e até frequentássemos a igreja, o que intimida a prática no dia a dia, momento após momento. Ele pode fazer por nós o que nunca podemos fazer por nós mesmos. E isso é o que nos é dito em Romanos 11:36. Pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Muitas pessoas hoje acreditam em suas dúvidas e duvidam de suas crenças. Você já viu uma ideia? Você já viu o amor? Você já viu a fé? Claro que não. Você pode ter visto atos de fé, de amor, mas não a fé e o amor em si. No entanto, as coisas reais e duradouras no mundo são as realidades espirituais invisíveis. Então isso aqui nos revela, nos leva, né, a primeira palavra do passo 2, que descreve o processo. A fé é o resultado de um exame, de uma dúvida, de um raciocínio, de uma conclusão. Primeiro, que nós já tentamos de tudo, pela nossa força, fazer, e aqui a gente chega num ponto, eu acredito que eu sou impotente, que eu entrego a minha vida e que eu sei que eu mesmo não posso fazer nada para mudar, mas quando eu me entrego, abro o meu coração, ele vem e realiza em mim aquilo que eu não posso. Vamos para a próxima letra, a letra AN, que significa anseio por mudança. Lembre-se, lendo isso essa noite, eu falei isso para mim mesma. Lembre-se que nós estamos apenas no segundo princípio, né? Passo 2 e no princípio 2. Muitos já estão no segundo ciclo, já conhecem um pouquinho da lição, mas toda vez que a gente faz, pelo menos para mim está sendo assim como se fosse a primeira vez. Não desista antes de acontecer o milagre. Com a ajuda de Deus, as mudanças que realmente almejamos estão apenas a alguns passos de distância. Filipenses 1:6, um texto tão conhecido nosso que diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Ele vai continuar aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. Você sabe que não consegue fazer nada a menos que comece. Então, de quanta fé você precisa para começar? Nós já começamos, né? Como eu disse aqui, no momento em que nós demos o primeiro passo e chegamos até esse processo de recuperação, que começamos a admitir que somos impotentes e que nós precisamos do poder superior, de um poder acima das nossas forças, acima daquilo que nós até aqui tentamos, né? Você sabe que não consegue fazer nada a menos que você comece. Então, de quanta fé de que nós estamos precisando para começar? Já começamos, já demos o primeiro passo, estamos então no segundo passo. Mateus 17:20 nos diz: se vocês tivessem fé
mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Então, nós não precisamos de uma fé absurda, de uma fé enorme. Nós precisamos apenas dar pequenos passos rumo em direção, um dia de cada vez, lidando o momento de cada vez, sem ansiarmos, porque passamos tantos anos da nossa vida presos ali em coisas do passado e queremos tudo muito rápido. Nós somos assim, né? Nós queremos tudo muito pronto, mas não é assim, né? Nós sabemos que o tempo que levamos para construir coisas, vivendo dentro de situações, vai demorar um certo tempo para que até nossa fé entre em ação, na medida em que nós vamos dando esses passos, dar um passo, vamos ter recaídas, vamos ter dentro dos nossos processos às vezes vai dar a impressão de que não estamos avançando, mas quando a gente se lembra de que um dia de cada vez eu estou lidando com os meus enroscos, minhas mazelas, e eu olho para trás e já vejo que houve um avanço, isso dá uma força, uma fé e uma esperança, uma viva esperança. É confortador saber que você não precisa de uma grande fé, né? A gente precisa de um pouquinho. As últimas letras é CA, que corresponde à capacidade para mudar. É possível que muitos de nós tenhamos desejado ter mudado no passado, porém não tivemos condições de fazê-lo, né? Não conseguimos encontrar força para nos libertar das nossas feridas, dos nossos enroscos e hábitos. No princípio 2, então, nós vamos começar a entender que o poder de Deus pode mudar o nosso ser e as nossas circunstâncias, conforme lemos em Filipenses 4:13. Esse texto também é maravilhoso, tem verdades profundas aqui. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então a força não vem de nós, não vem da nossa capacidade humana, não vem daquilo que nós conhecemos ou sabemos, mas vem da força que Cristo nos dá. A capacidade para mudar provém da graça de Deus. Não é na nossa força. A força da esperança está em confiar profundamente em Deus, conforme escreveu o salmista no Salmo 25:5. Ensina-me, Senhor, a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, e eu sempre confio em ti. No princípio 2, então, nós começamos a compreender que o poder de Deus pode mudar o nosso interior e o nosso exterior. Depois de liberarmos esse poder em nossa vida, as atitudes corretas, isto é, agir em conformidade com Cristo, serão resultados naturais de colocarmos esses princípios em prática e de seguirmos o único e verdadeiro poder superior, Jesus Cristo. Então, aqui nós aprendemos hoje que nós precisamos dar pequenos passos de fé, um dia de cada vez, confiando no Senhor, tendo a esperança de que até aqui o que eu fiz não me ajudou, mas que hoje eu sei que eu posso entregar tudo àquele que pode. E isso fala muito da fé e da graça, que são coisas que nós temos ouvido falar ultimamente, né? O andar em fé. Hoje ouvimos no nosso ID sobre a graça. Nada é pelo nosso esforço humano. Tudo vem do nosso Senhor Jesus. Quando nós nos gabarmos, eu estou um pouquinho melhor, já é preocupante, já é algo para a gente parar e pensar, será que eu estou me recuperando ou eu estou só maquiando ali? Então, na medida que nós vamos avançando aqui nesse processo, eu quero aqui hoje à noite encorajar vocês a dar esse passo de esperança, confiando que o Senhor dará coragem, Ele vai te estender a mão e segurar e te puxar um dia de cada vez para mais pertinho dele, você vai mais para perto dele, ele vem mais para perto de você. Bom, a pergunta para nós hoje é: antes de dar este passo, onde você estava tentando encontrar esperança? Então, antes de dar esse segundo passo,
aonde você estava tentando encontrar esperança. Uma boa noite para vocês, tenham uma ótima partilha na sala de partilha, que seja um tempo poderoso, que o Espírito Santo comece a trazer à luz coisas que precisam ser expostas para que ele possa então entrar e começar a agir. Boa noite, meus irmãos.